Bom dia, queridos. Antes da nossa oração matinal, gostaria de repartir com vocês no Salmo de número 90, os versos 9, 10 e o 12, onde lemos o seguinte: Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Meus queridos, este é um salmo de Moisés, aquele homem que libertou o povo de Israel do Egito, de uma escravidão que durou mais de 400 anos e guiou aquele povo pelo deserto. E aqui nesse salmo, ele está falando sobre a efemeridade da nossa vida. Em contraste, se nós lermos o salmo todo, veremos com a eternidade de Deus. E esse homem, por incrível que pareça, foi um homem vigoroso que viveu até 120 anos de vida, numa época em que as pessoas tinham uma média de idade bem mais abaixo. E ele está colocando aqui uma constatação. Ele diz, olha, os nossos anos se acabam como um conto ligeiro, como aqueles contos que se conta de forma ligeira. Em outras traduções dizem que os nossos anos acabam como um breve pensamento. Aqueles pensamentos que nós temos e que logo se dissipam. Assim como eu falei no sábado para vocês a respeito da neblina, que também outro homem de Deus fala que a nossa vida é como uma neblina, como um vapor, que logo se dissipa. É breve a nossa existência, é isso o que quer se colocar aqui. E ele fala aqui, de maneira interessante, que nós chegamos ao limiar da nossa vida aos 70 anos e aqueles que têm vigor até alcançam os 80 anos. Mas, neste caso, ele fala que boa parte está vivendo em canseira e em enfado. Hoje nós temos as pessoas vivendo mais, até os 90 e alguns até os 100 anos, mas a gente percebe que existe sim uma canseira, um enfado da parte da maioria, porque vivem abaixo de remédios, vivem sob cuidados médicos, sob a atenção de outros, porque diz aqui o salmista Moisés que tudo passa rapidamente e nós voamos. Ele está se reportando ao fato de que a nossa vida, a nossa existência aqui é muito breve e passa. Disse para vocês no sábado que o primeiro dia do ano já havia se esgotado no dia anterior. E agora digo para vocês, já estamos no dia 4 de janeiro, avançando rapidamente pelo ano de 2021. E ele termina aqui esse trecho do Salmo dizendo o seguinte: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O que ele está querendo expressar aqui é um pedido a Deus para que tanto ele como os seus ouvintes, e serve aqui então de uma palavra de encorajamento para nós também, que nós aprendamos da parte de Deus e tenhamos a capacidade de contabilizar os nossos dias de tal forma que alcancemos um coração sábio. E o que ele quis dizer com isso? É que muitas vezes nós vivemos, muitas vezes sem propósito na vida. E isso não é bom. Muitas vezes vivemos com propósitos errados. Gastamos os melhores anos da nossa vida, as melhores horas do dia, para conquistar coisas que, no final das contas, muitas vezes não somam nada à nossa existência. Muitas vezes gastamos a nossa saúde, muitas vezes gastamos ou nos desgastamos nos nossos relacionamentos, tantas vezes nos distanciamos de Deus mesmo e por isso nós ficamos
buscando administrar a vida por conta própria, e com isso não contabilizamos devidamente a nossa vida, não valorizamos devidamente, acabamos não dando o verdadeiro sentido para a nossa existência. Todos nós fomos criados para um propósito. O propósito maior é o de glorificar a Deus. E uma vida que glorifica a Deus é uma vida com propósito, uma vida que tem razão de existir. A triste realidade é que boa parte da população do mundo vegeta, simplesmente cumpre a sua rotina e não tem perspectiva. E muitas vezes, muitos dentre esses vivem sem direcionamento, sem significado algum e pouco fazem ou pouco contribuem para que as pessoas à volta sejam abençoadas pelo seu viver. E muito menos Deus, porque na boa parte do tempo Deus está fora da vida desse. Mas ele está dizendo aqui: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a valorizar os nossos dias, ensina-nos a prestar atenção nos nossos dias, para que ele tenha tanto significado que a nossa existência seja uma existência de quem tem coração sábio, que sabe lidar com a vida. Que possamos fazer essa oração ao Senhor, fazer esse pedido a Ele, e que Ele nos ajude de tal forma que, independentemente até onde você vai na sua existência, se 70, se 80, se 90, se 100 anos, você, ao final de tudo, possa apresentar diante de Deus e dos outros um coração sábio. Seja essa a nossa agenda. Pense sobre isso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, em tempos onde as pessoas vivem tão apressadamente, muitas vezes sem razão e sem propósito, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ensine a contarmos os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Alguns de nós já passou há tempo da metade da existência. Alguns de nós já está no limiar da vida. Temos algum tempo pela frente, mas que nós aprendamos a considerar o nosso viver e fazer da nossa existência uma existência abençoadora, com respeito aos outros e também, sobretudo, com respeito ao Senhor. Que cumpramos o propósito que o Senhor designou para nossas vidas, o propósito maior, que é glorificar a Ti. E como nós glorificamos a Ti? Fazendo bem, fazendo aquilo que é bom perante os Teus olhos, vivendo relacionamentos abençoadores, sendo menos egoístas, mais altruístas, não sendo mesquinhos, abençoando as pessoas, sendo compassivos, misericordiosos, amando com intensidade, que possamos buscar esses conteúdos para o nosso viver, e com isso, com certeza, nós estaremos alcançando corações sábios, independentemente do momento da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor Deus. É a oração que te fazemos e que possamos, de fato, contabilizar os nossos dias, dar valor a eles, de tal maneira que no final de tudo alcancemos esse coração sábio e que isso seja notório e reconhecido também por outros, por louvor da tua glória. É a oração que fazemos a ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada segunda-feira. Fiquem na paz do Senhor.